Hoje nós vamos conversar sobre uma história de amor em defesa do cristianismo na época das cruzadas, que é um pouquinho problemática. Cervantes vai se aproveitar disso para explanar um pouco sobre o que ele viveu em Argel após a Batalha de Lepanto. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Hoje nós vamos conversar sobre as leituras do capítulo 39 ao capítulo 43. Nós vamos concluir a história deixada em aberto pela Zoraida, ou nem só em aberto, mal iniciada no mês passado, abrir uma, ou melhor, algumas histórias que infelizmente nós só vamos ter acesso a elas no próximo mês. Ambas simbolizadas por mulheres. A Zoraida nos deixou ali em suspense com a sua história que viria a seguir. Este mês nós temos aí a doce pequena Clara de 16 anos, que vai também deixar uma história iniciada, toda aberta para o próximo passo da nossa jornada. Uma coisa que nós podemos afirmar com toda certeza é que a venda é um buraco negro, um espaço para que todas as personagens desse universo cervantino no Quixote, eles se manifestem ali, e de certo modo é um espaço onde eles vêm para ter protagonismo, inclusive o próprio autor. Muito do que vai ser revelado agora, como cenário de fundo ou como objeto de ilustração, tem muito a ver com o que o Cervantes passou na Ilha de Ceuta, na Batalha de Lepanto. Geralmente, se você já assistiu algum documentário sobre ele, esse é um marco na vida dele. Esse período que ele ficou preso em Argel sempre é mencionado, que ele mesmo vai mencionar isso, só que na figura de mais de uma personagem. Quem está inscrito na nossa jornada, que tem acesso aos materiais especiais, recebeu no mês passado um material especial voltado para esse universo humorístico. Nesse mês de agosto também receberam um material que vai ajudar a ter uma noção da Espanha no meio desse cenário todo. O sonho espanhol estava morrendo, né? Apesar de estarmos num período del siglo de ouro, do momento de expansão, de auge da Espanha, há também grande decadência. Não à toa nós vamos ter a Celestina, o Lazarilho e outras obras que nós já falamos aqui que vão representar isso. E o Quixote nada mais é do que isso, né? Essa ideia da Era Dourada que ele tem, que ele tanto tem nostalgia, que ele quer voltar, que ele quer manter, é a representação da própria Espanha, né? A Espanha em decadência. Isso nós vamos conversar um pouquinho lá na frente. Tem um capítulo especial que isso me chamou muita atenção em relação a outras nacionalidades, como nesse período da pousada, de certo modo, ele acaba trazendo isso, trazendo as várias nações, os vários reinos daquele período, vários impérios, e mostrando a Espanha ali como também um momento de decadência frente a esses outros espectros aí da humanidade, da sociedade naquele período. Então, mesmo quem não está ali, conhece alguém que estava com a outra pessoa e tem outro personagem ali na estalagem que é primo, parente desse outro alguém. Então, sempre esse universo cervantino ele vai estar sendo costurado de algum modo, mesmo que a peça de união não esteja naquele momento, naquele lugar, existencialmente. Isso é uma estratégia muito legal, porque isso faz com que outros personagens apareçam lá na frente, ou que deem sentido a outras personagens que já apareceram aparentemente de modo muito rápido, que não sejam simplesmente Deus ex machina, voltando ao sentido do barroco, né, em especial aqui do humanismo, do homem no centro de tudo. É mais uma brincadeira desses personagens que acabam se sobressaindo aos Cervantes e mostrando um pouco de que eles podem alterar os rumos da sua própria trajetória. E mesmo assim a pena do Cervantes vem a revelia e diz que não é assim que funciona. Eu estou no controle aqui. Apesar de a minha ironia, né, o estado como eu me apresento, possa aparentar que vocês, personagens, estão no controle. Esse relato, né, desse Pedro, na verdade, vai ser uma transição para que faça sentido ali a presença da Zoraida. E um pouco representação do que é a Espanha nesse período, né? Porque, de certa forma, além de você ter uma transição do Renascimento para o Barroco, você tem uma transição de espaço, né? Da Europa como centro, cenário principal. E agora nós temos um ambiente que, por mais que seja de domínio espanhol, está na África.
é dominado pelos cristãos, é dominado por árabes, muçulmanos, pelos mouros. Então você também tem essa transição histórica, os outros protagonistas, essas outras regiões, etnias, tomando voz, tomando poder. Quando nós temos esse relato, né, da história da Zoraida, que na verdade é Maria, do seu desejo de ser cristã, né, nós acabamos tendo nesse cenário muito conhecimento sobre a cultura, sobre os costumes, sobre objetos, em especial conhecimento linguístico desse universo árabe, que foi tão influente até mesmo para a língua espanhola. E até é interessante pensar como se davam os aprendizados linguísticos naquele período, né? As trocas idiomáticas, de certo modo, porque uma coisa que ele vai sempre ressaltar é esse ponto de ele falar castelhano, ela falar árabe, sempre ter esse tradutor, ou quando eles conversavam numa língua que era uma mistura dos dois e que era usada nesse ambiente de cativeiro. É interessante se pensar também esse processo, como se dava as metodologias forçadas de aprendizado, né, e como se isso se desenvolvia mais na frente, e a necessidade dessa língua que acabava produzindo seus usuários, de certa forma. Mas toda essa relação ali, em princípio, da Zoraida com o capitão, vai acabar levando a outro questionamento muito forte, talvez o principal tema na obra do Quixote, que é a liberdade, mas reforçando essa ideia de que a liberdade ela não pode ser comprada, né? Aqui o Quixote já tinha dito ao Sancho que a liberdade é um dos dons mais preciosos que os céus concedem aos homens. É um dom, é uma dádiva, por mais que eles aqui lutem, por mais que eles conquistem, paguem por isso, questões ali sociais para conseguir aquilo no mundo físico, mas ainda assim é uma questão de dom, de dádiva, tanto que ele muito esse discurso religioso, principalmente como ela agora é uma cristã nova, de que a Virgem Maria, que o menino Jesus haviam concedido essa liberdade a eles. Mas do outro ponto nós temos o Cervantes como um grande humanista, ressaltando a ideia de que essa liberdade, antes de tudo, é uma liberdade de consciência deles. Lembrando que é nesse período do Barroco que nós vamos começar a trabalhar essa liberdade de consciência. É nesse período, em 1515, que o Lutero havia começado a sua propagação. Trabalha muito esse conceito de consciência, de liberdade de consciência, que é o que vai acontecer ali, em especial com a Zoraida, né? Antes mesmo de que ela saísse da casa do pai, que ela pudesse receber o batismo, que ela ainda não recebeu, e se casar com um homem cristão, que também ainda não ocorreu, mas ter essa liberdade de consciência perante Deus, de que ela crê de fato ali no menino Jesus, né? Nossa Senhora, e que, por mais que seja algo proibido ali na sua cultura, ela se vê livre enquanto a isso, porque ela foi criada com essa liberdade de crença. O que essa história vem nos trazer também, muito a exemplo, é o cosmopolitismo, né, que o Barroco acabou intensificando. Nós temos os árabes, sejam eles da África, sejam eles da Europa. Nós temos os castelhanos, espanhóis, ali, cristãos. Temos os alemães, temos italianos, temos holandeses. Todo o império, né, do Carlos e dos Filipes, que abarcaram grande parte da Europa. Então você tem influência desses vários lugares. E todo esse desenvolvimento também mercantil e, de certo modo, de guerras, que acabou fazendo com que essas várias nacionalidades convivessem ali, tivessem trocas culturais interessantes, que vão tornar um dos motivos pelos quais essa obra acaba sendo algo tão rico. A ideia da crença, o Deus ex machina no sentido teórico, né, literariamente teórico, pode ser visto também dentro do discurso religioso como a divina providência. Não é à toa que uma coisa que a Zoraida vai fazer bastante e que ela vai ser incentivada também, né, o capitão vai estar dizendo sempre para ela fazer, é encomendar-nos a Deus, encomendar as almas, encomendar o nosso amor, sempre está encomendando, que além de ser, entende-se, o motivo religioso, mas é nesse sentido também, né, de saber que a providência vai chegar, mesmo que eu não veja nada acontecendo agora, mesmo que agora a situação pareça desesperadora, eu já começo a pedir agora, porque eu sei que lá na frente vai ter uma intervenção divina. Eu tenho a certeza do amor, no caso dela aqui, da Nossa Senhora e de Jesus Cristo, que vão intervir ao meu favor. E isso já é, de certa forma, um pressuposto do que irá acontecer. Todos os personagens
passam por cima dessa divina providência, né? Antes você tinha muito a ideia da busca do casal dos dois amantes, e agora essa providência não vem pela busca do braço humano, mas pela intervenção divina. E vai voltar a ser pelo braço, ou melhor agora, saindo do mundo bélico, não pelo braço, mas pela mente, pela esperteza, pela inteligência humana, através da intervenção da Doroteia. Da intervenção do padre, né, como figura representante de Deus. O padre vai conversar com, então, o ouvidor que chega com sua filha. O padre acaba conseguindo assegurar que sim ao seu irmão, e através de fingimentos, de conversa, do discurso, né, do poder da fala, ele acaba convencendo, tendo a certeza ali de que o irmão receberá o outro, acolherá a cunhada, e todos ali terão um final feliz, a família se apoiando. De certo modo, a história do Capitão Viedma e da Zoraida acaba se encerrando para começar agora uma nova história, que seria da senhora Clara. Por mais que o Quixote e o Sancho eles venham como os personagens centrais, ao qual todos os outros vão estar girando em torno, mas a Zoraida e o Gardênio agora eles entram como peça-chave, como aquelas pessoas que também vão unir. Se a gente lembrar, é uma coisa que nem percebe, mas tipo, o Dom Fernando e a Leocádia não estão aqui mais, né? Nós não vemos mais a presença, nem se interessa muito por eles. Mas a Doroteia e o Gardênio, eles continuam ali, não apenas porque eles têm esse objetivo de levar o Quixote de volta para o seu lar, mas porque dentro da estrutura narrativa eles acabam sendo a chave que vão ajudar a desenvolver ali o restante das novelas. O padre entrou com isso, né, como divina providência, e agora a Doroteia entra com uma intervenção humana. O poder da razão, da inteligência humana para desvendar. Como ela vai fazer isso, nós ainda não sabemos, vamos descobrir no próximo mês. E para encerrar, nós temos uma cena de novo para voltar aquela ideia. Gente, lembra que o Quixote é o personagem? Que é o momento cômico em que o Quixote fica pendurado, não simplesmente como uma brincadeira para fazer com que se note novamente o Quixote, nem porque é normal que ele entre em atrapalhadas, a talvez reforçar essa estética, né, de que o Quixote ele está nesse momento pendurado mesmo na obra, né? Como se ele estivesse ali acima, balançando, sem muita certeza de que ele é o protagonista mesmo ou não, de qual o seu papel ali, e todos os personagens que estão desenvolvendo suas ações, que estão fazendo a sua história acontecer, eles estão ali circulando, mas a sombra desse Quixote que está em cima deles, como uma referência novamente a ele, seja o padre no sentido representante de Deus, o Deus que organiza a cavalaria andante aqui do Quixote, ou a Doroteia como personificação da razão, essa sabedoria que o Quixote também emana e que busca esses princípios e todos esses valores também na figura do cavaleiro errante. Isso que o Quixote ele defende, né? De novo, essa sombra dele em cima dos personagens, porque tudo que ele defende acaba sendo reverberado de mal ou de bom em cada um desses personagens que entram a reboque na obra. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Se você tem alguma colocação, alguma coisa que acha que eu esqueci de falar, essencial desses capítulozinhos, e você quer mencionar, use os comentários aqui embaixo para isso, pra gente trocar ideias, para darem sugestões, reforçar alguma coisa que a gente falou, quiser colocar a sua opinião, as suas impressões da leitura. Nos vemos na semana que vem para iniciar mais um mês com novas resenhas, novos livros, mas a gente continua se vendo no Instagram, em especial para conversar sobre essas leituras, sobre o Quixote, que possamos juntos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos moinhos de vento. Valeu!